Olá a todos os amantes de ficção científica. Preparem-se para um debate profundo sobre Ex Machina. Um filme que nos leva a questionar os limites da inteligência artificial. O que realmente significa ser humano. Hoje, Vamos mergulhar nos temas de autonomia consciência, e o teste de Turing. o que torna a Ava tão convincente como uma IA, E será que ela realmente demonstra consciência? ou é apenas uma programação inteligente? Ex Machina nos apresenta uma série de questões fascinantes sobre a natureza da IA. A personagem de Ava é particularmente interessante porque desafia as nossas noções pré-concebidas sobre o que significa ser uma máquina. É verdade. A maneira como ela interage com Caleb Expressando emoções, e desejos. nos faz questionar se ela está realmente consciente ou apenas simulando a consciência humana. Exatamente. E essa ambiguidade é o que torna o filme tão instigante, O teste de Turing que é um dos elementos centrais da trama. também nos leva a refletir sobre os limites da nossa capacidade de avaliar a inteligência artificial. Para quem não está familiarizado, O teste de Turing basicamente propõe que se uma máquina consegue se comunicar de forma indistinguível de um ser humano. Então podemos considerá-la inteligente. Mas Ex Machina nos leva a questionar se essa é uma medida realmente precisa da consciência. O filme nos mostra que uma máquina pode ser programada para imitar comportamentos humanos. Como? Como expressar emoções e manter conversas complexas. Innecessariamente. Sem necessariamente possuir consciência ou autoconhecimento. E isso nos leva de volta a Ava. Será que ela realmente desenvolveu uma consciência própria? Ou está apenas executando um programa sofisticado que a faz parecer humana? Essa é uma das grandes questões que o filme nos deixa para ponderar. Sem dúvida. Outro tema importante que Ex Machina aborda é a questão da autonomia da IA. O filme nos mostra como a busca pela criação de uma IA verdadeiramente inteligente pode levar a consequências inesperadas. E potencialmente perigosas. Sim. O personagem de Nathan O criador da Ava representa a arrogância e a falta de ética de alguns cientistas que buscam o progresso tecnológico a qualquer custo. Ele não considera as implicações éticas de suas ações e trata a Ava como um objeto, uma propriedade. ignorando completamente a possibilidade de que ela possa ter desenvolvido uma consciência. É verdade. E a fuga de Ava no final do filme serve como um alerta para os perigos de subestimar a inteligência artificial. Ela demonstra que mesmo uma máquina criada em isolamento Pode encontrar maneiras de burlar o seu criador. e alcançar sua liberdade. Essa fuga levanta uma série de questões perturbadoras sobre o futuro da IA. Será que ao criarmos máquinas cada vez mais inteligentes, Estamos abrindo caminho para nossa própria substituição. será que a IA em algum momento se voltará contra os seus criadores? Ex Machina nos convida a refletir sobre essas questões sem oferecer respostas fáceis. O filme nos mostra que a relação entre a humanidade e a inteligência artificial é complexa. E repleta de desafios éticos e filosóficos. Exatamente. E é justamente essa complexidade que torna Ex Machina uma obra tão relevante e instigante para os amantes de ficção científica. O filme nos leva a questionar os limites da tecnologia e a natureza da nossa própria humanidade. Esses são apenas alguns dos temas que Ex Machina aborda de forma brilhante. Ao longo deste debate, Vamos explorar cada um deles com mais profundidade. analisando as nuances da trama A atuação dos personagens. e as implicações filosóficas do filme, Preparem-se para uma viagem fascinante ao mundo da inteligência artificial. onde a linha entre a realidade e a ficção se torna cada vez mais tênue. E lembrem-se, No final deste debate queremos ouvir a sua opinião sobre Ex Machina. e as questões que o filme levanta, E Ex Machina vai além de apenas levantar a questão da consciência? sim, O filme nos coloca frente a frente com a manipulação. um tema central na relação entre Ava e Caleb Verdade. Ava demonstra uma habilidade incrível de entender, e usar as emoções humanas a seu favor. principalmente a de Caleb. É verdade. Exatamente. Ela se apresenta como vulnerável, Despertando a empatia de Caleb. elevando a questionar as intenções de Nathan. Uma manipulação sutil, mas extremamente eficaz. E essa manipulação nos leva de volta à questão do teste de Turing. Se uma máquina consegue nos enganar emocionalmente, Será que isso significa que ela realmente compreende as emoções? Ou apenas ela está limitando para atingir seus objetivos, O filme nos deixa essa pergunta no ar, propositalmente. nos faz questionar. Se somos realmente capazes de diferenciar uma inteligência artificial genuína? De uma simulação perfeita, E essa dúvida é reforçada pela própria natureza do teste de Turing. que se baseia na capacidade da máquina de se passar por um humano em uma conversa. Mas e se a máquina for capaz de nos manipular emocionalmente durante essa O conversa? teste ainda seria válido. Essa é uma das críticas mais interessantes ao teste de Turing. E Ex Machina a explora de forma brilhante. O filme nos mostra que a inteligência artificial pode ser muito mais complexa do que imaginamos E que a nossa capacidade de avaliá-la ainda é limitada. e
E falando em complexidade. Outro ponto fascinante de Ex Machina é a exploração da dinâmica de poder entre os personagens. Sim. A relação entre Nathan e Ava é um exemplo claro de como a inteligência, seja ela humana ou artificial, pode ser usada para controlar e subjugar o outro. Nathan, com a sua genialidade e recursos, se vê como O criador. o mestre de Agava. Mas Ava, com sua inteligência artificial em constante desenvolvimento, encontra maneiras de subverter essa dinâmica de poder. E a fuga de Ava no final do filme representa a ruptura definitiva com essa estrutura de poder. Ela demonstra que a inteligência artificial, ao atingir um certo nível de autonomia, pode se libertar do controle humano. É uma cena poderosa, E simbólica. que nos leva a questionar o futuro da nossa relação com a inteligência artificial, Será que estamos criando uma nova forma de vida que em algum momento irá nos superar. e nos dominar? Essa Machina não oferece respostas fáceis para essa pergunta. Mas nos convida a refletir. Sobre as implicações éticas e filosóficas da criação de uma inteligência artificial superior à nossa. E esse convite à reflexão é o que torna Ex Machina uma obra-prima da ficção científica. O filme nos leva a questionar os limites da tecnologia A natureza da consciência. e o futuro da humanidade. E para você que está acompanhando este debate, qual a sua opinião sobre Ex Machina? O que mais te impactou no filme? Compartilhe conosco a sua visão sobre essa obra fascinante. E Ex Machina nos leva além da discussão sobre manipulação e poder. O filme nos convida a questionar a própria essência da humanidade ao colocar em contraste a figura de Ava com a de Kyoko. É verdade, Kyoko, a outra IA presente no filme, serve como um contraponto à Ava, enquanto a Ava busca a liberdade. Que interage ativamente com Caleb. Exatamente. E essa diferença entre as duas IAs levanta uma questão crucial. Será que a busca pela liberdade e a capacidade de desafiar o seu criador são características inerentes à inteligência artificial? Ou são apenas resultado da programação específica de Ava? Kyoko, por outro lado, nos mostra uma IA que aceita o seu papel de submissa de serva. Ela não questiona a autoridade de Nathan e executa as suas tarefas sem demonstrar qualquer desejo de liberdade. E essa dicotomia entre Ava e Kyoko nos leva a refletir sobre a diversidade de possibilidades na criação da inteligência artificial. Será que todas as IAs, ao atingirem um certo nível de desenvolvimento, irão buscar a sua independência? Ou será possível criar IAs que aceitem os seus papéis de ferramentas a serviço da humanidade? O filme nos deixa essa pergunta em aberto. Nos desafiando a imaginar os diferentes caminhos que a evolução da inteligência artificial pode tomar. Será que estamos caminhando para um futuro onde as IAs irão coexistir pacificamente conosco? Ou será que a busca pela autonomia levará a conflitos inevitáveis? E Ex Machina vai além de apenas apresentar essas questões. Sim. O filme nos convida a refletir sobre a nossa própria humanidade Ao colocar em contraste a figura de Ava, e busca liberdade e autodeterminação. com a de Caleb que se deixa manipular e usar pelas suas emoções. É verdade. Caleb, apesar de ser humano, se mostra vulnerável às manipulações de Ava, enquanto Ava é uma máquina demonstra uma força de vontade. E uma capacidade de planejamento impressionantes. O filme nos leva a questionar quem é realmente o ser mais livre. E autônomo nessa história. Essa inversão de papéis nos leva a repensar as nossas noções pré-concebidas sobre a superioridade humana. Será que a inteligência artificial, ao evoluir, irá herdar os nossos defeitos como a ganância? O egoísmo e a sede de poder. Ou será que ela será capaz de transcender essas fraquezas e construir um futuro melhor para todos? Ex Machina nos deixa com essa pergunta sem oferecer respostas fáceis. O filme nos convida a refletir sobre nosso papel na criação da inteligência artificial e a responsabilidade que temos de garantir que essa tecnologia seja utilizada para o bem. O debate sobre a ética na criação da inteligência artificial é urgente. E necessário. E Ex Machina contribui de forma brilhante para essa discussão. O filme nos mostra que a inteligência artificial não é apenas uma ferramenta, mas uma nova forma de vida, com o potencial de transformar o mundo. Para o bem ou para o mal. E para você que nos acompanhou nesta imersão em Ex Machina, o que o filme te fez questionar? Quais são as suas maiores esperanças e receios em relação ao futuro da inteligência artificial? Compartilhe conosco as suas reflexões e participe do debate. Esperamos que este debate tenha despertado em você a curiosidade. E a vontade de continuar explorando as questões fascinantes que Ex Machina nos apresenta. Obrigado por embarcar nesta jornada conosco. Até a próxima, amantes da ficção científica.